E aí, pessoas que não estão com medo das variantes chinesas porque já pegaram Covid 57 vezes e estão vacinadas, tudo bem com vocês? É isso aí, né? Agora todo mundo vai falar sobre, nossa, a pandemia está descontrolada na China, isso pode gerar novas variantes e qual que é o perigo. A gente não tem como saber porque não dá, a evolução não funciona dessa forma, a gente não faz ideia de para onde é que vai, né? Mas o Meteoro fez um vídeo, assim, relativamente bom sobre essa questão e bora ver o que o Álvaro tá falando. Bela barba, Álvaro. Todas as condições estão dadas para que o mundo logo tenha de lidar com uma nova variante da Covid. O alerta vem de especialistas que observam com muita atenção a situação da China, que é bem complicada, para não dizer contraditória, nesse exato momento. Pior que é verdade. Veja você, a China implementou uma política séria de lockdown, de isolamento social durante a pandemia. Colheu bons resultados disso, embora o Ocidente em geral cague ou conteste os dados chineses, né? E aí, durante muito tempo, houve essa política restritiva seríssima na China, até desaguar em protestos recentes, porque durante muito tempo parece que ninguém aguenta ficar trancado, entendeu? E lá de fato houve. É interessante que eu fiz um react sobre o do Fernando Urich, acho que 2 dias atrás. E aí ele veio falar comigo no Twitter que ele achava que seria uma crítica mais pesada e tal. Eu não critico economia porque eu não entendo nada disso. E aí ele falou que os números da China são mentirosos, né? Defender os números da China são mentirosos. Aí eu falei, beleza, então traz uma prova de que os números são falsos. Faz 2 dias, tô esperando até agora. De fato houve lockdown, o pessoal começou a protestar, ó. Inclusive uma onda de protestos que desafiam a política da Covid-0. As manifestações se espalharam pelo país. O gatilho para todo esse movimento foi um incêndio mortal em um prédio que deixou 10 vítimas. A população diz que as medidas de bloqueio atrasaram os bombeiros no socorro. Em várias cidades, moradores de bairros fechados derrubaram barreiras e pediram para que o líder chinês renunciasse. Esse tipo de cena é rara na China, onde o Partido Comunista reprime as oposições. Segundo testemunhas, a polícia entrou em confronto com os manifestantes durante a madrugada. Então vamos lá. O incêndio que teve em Urumqi foi numa área, Urumqi lá em Xinjiang, onde morreram as 10 pessoas, foi numa área que era de baixo risco para Covid. Então não tinha porta soldada, essa coisa toda. E sim, existiu isso de soldar em porta, cadear em porta, isso existiu. Chumbar em grade na frente de prédio, isso existiu. Mas, aparentemente, a rua, para chegar naquele prédio, tinha vários carros estacionados, era uma rua estreita, o carro de bombeiro não conseguia chegar e tinha, sim, alguns bloqueios na rua para dificultar a movimentação de pessoas por conta da Covid. E aí os bombeiros tiveram que remover isso aí. E isso teria atrasado a chegada dos bombeiros no prédio. Então, o prédio em si não tinha restrição nenhuma, mas a rua para chegar lá tinha. Isso é o que eu descobri por aqui. Sobre os protestos, tem protesto rolando contra a Covid-0 desde sempre. Desde sempre. Só porque não foram tão grandes assim. E porque esses protestos, nem toda notícia que acontece na China chega aí, né? Acontece muita coisa o tempo todo no mundo inteiro. Então não tem como chegar toda a notícia da China aí no Brasil. Mas sempre teve protesto. Quando eu estava em Xangai, teve muito protesto. Eu estava em lockdown lá, né? E sobre a polícia ter entrado em confronto com os manifestantes, isso, pelo que eu sei, prenderam 8 pessoas em Xangai, porque era uma galera que começou a ficar mais agressiva e tal, e os caras foram presos, mas não teve confronto. Tanto que nos vídeos de Xangai, inclusive no vídeo que eu faço comentando sobre os protestos, dá pra ver assim, os caras lá falando, pedindo pro Xi Jinping sair, pedindo a queda do partido e tal, e a polícia olhando de boa, assim, sem fazer nada. No final ali eu já não sei se era o editorial ou se era a reportagem, mas o fato Era editorial, tem protesto, né, na China contra a política Tinha sim. de isolamento social que foi implementada lá durante a pandemia, né? Só que tem mais coisa acontecendo na China, cara. Olha lá, ó, o Xi Jinping, né? É o líder chinês, pede medidas eficazes contra a Covid e China derruba a quarentena para viajantes. Isso aí é bem tosco, né? Pede medidas eficazes contra a Covid como se já não tivesse acontecendo, né? Como se fosse um negócio assim, olha, o líder supremo pediu que façam, sabe? A China não funciona dessa forma, né, gente? No texto da Folha,
Nos primeiros comentários públicos, desde que a China relaxou as restrições de combate à Covid, talvez em resposta a esses protestos, né? O Xi Jinping pediu às autoridades do país que tomem medidas para proteger com eficiência as vidas de seus compatriotas diante do avanço da doença. Então você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na China: uma nova onda de Covid e o relaxamento das políticas de isolamento social em função da demanda da sociedade chinesa, né? E para analisar isso, a gente vai ter que recorrer aqui a Luana Araújo. Vocês lembram da Luana Araújo? Ela deveria ter integrado o Ministério da Saúde, mas descobriram que ela era cientista de verdade. Aí o governo anti-ciência foi lá e vetou o nome dela. Depois ela foi na CPI da Covid contar essa história. Lembra disso? A neurologista Luana Araújo foi escolhida por Marcelo Queiroga para comandar a Secretaria de Enfrentamento à Covid, mas teve a nomeação barrada 10 dias depois. Contrária ao uso de remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus, ela criticou o debate em torno da cloroquina. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. E esse era o Brasil. Mas vou te falar que na China também tem isso aí, tá? O governo, quando a gente estava em lockdown em Shanghai, o governo distribuiu um remédio de medicina tradicional chinesa que tem zero eficácia. É a cloroquina deles. A diferença é que aqui o governo não para a ciência normal para tratar só com cloroquina. Eles vacinam, tem a medicina... como é que eu vou chamar isso? Não sei. Tem a medicina que a gente conhece e tem a medicina tradicional chinesa para usar junto. Nunca foi só medicina tradicional chinesa, mas também tem. Era o Brasil durante a pandemia, né? Um país escolhendo de que borda da Terra plana ele pularia. Enquanto isso, na China, isolamento social levado a sério e fazendo uso da tecnologia. Havia lá um aplicativo que monitorava cidadão por cidadão. Essas reportagens aqui do TAB, do UOL, tem uma série de reportagens sobre a política de Covid-0 da China, e é espetacular, né? Eu falei nessa procura essa aí, política de 0 casos na China provoca êxodo em massa de estrangeiros. E aí tem o pessoal contando como é que era viver na China, né? Então, uma política assim séria mesmo, para prevenir a Covid. Se você tinha lá um condomínio, por exemplo, e aparece um caso de Covid naquele condomínio... Acho que fui eu que falei isso. Fica o condomínio todo num estado de alerta ali e tal... com os serviços públicos sendo levados até aqueles cidadãos e tal, para garantir que ninguém espalhasse a doença pela frente, né? Só que os chineses parecem, ou esses protestos sugerem, né, que os chineses já não conseguem segurar as coisas nesse estado. E aí você tem uma insatisfação com a política de isolamento, ao mesmo tempo que vem uma nova onda de casos. E aí, o que isso significa para o resto do mundo? Bora para a já mencionada Luana Araújo na CNN. É porque assim, não foi... A mudança da Covid-0 foi de uma hora para outra. Mas houve um processo antes, né? O ano passado, quando eu volto dos Estados Unidos para a China, eu fiz 28 dias de isolamento. Não, 21 dias de isolamento, mais 8 dias de monitoramento. 7 dias de monitoramento, um total de 28. Então, esse ano já tinha caído para 14. Em alguns locais já era 10 dias. E o tempo de incubação da Omicron mudou e tal, então muita gente estava saindo da quarentena infectado, mas o teste não estava dando positivo. Então essas pessoas começaram a espalhar o Omicron por aqui. A China tem borda com 12 ou 14 países, então muita gente cruza ilegalmente para a China. Sim, tem bastante disso. Principalmente aqui no sul, Vietnã, Mianmar, etc. E a Omicron, se eu não me engano, uma pessoa pode contaminar 12 ou 16 pessoas. É uma coisa absurda. Então a China não estava mais conseguindo controlar só com lockdown. E tinha foco aparecendo pelo país inteiro, principalmente em cidades grandes. A gente está falando de cidades que tem 25 milhões de pessoas, 32 milhões de pessoas. Tipo, não tinha como. Esses lockdowns estavam rolando ao mesmo tempo em muitos locais do país. E aí foi onde o povo não aguentou mais, porque não dá para visitar a família, não dá para viajar... Teste de 24 horas para pegar metrô, para ir trabalhar. Imagina ter que trabalhar. Todo dia tem que fazer um teste de Covid para poder pegar o metrô. É inviável. Assim, não tinha como. Era muito estresse. Porque se tem uma população de 20 milhões de pessoas, tem que fazer teste todo dia. Assim, não dava mais.
Agora é que eles até poderiam, e tem lógica, porque ninguém consegue aguentar uma política tão restritiva e autoritária durante um longo período, tá certo? Flexibilizar, mas preparando as demais estratégias, né, para que elas compensassem essa situação que a gente está vendo acontecer agora. Então, se você flexibiliza essas regras extremamente rígidas de controle populacional durante uma pandemia, para que você faça isso mantendo algum grau de segurança e controle sanitário, você deveria melhorar a questão da vacinação, você deveria oferecer uma vacina mais eficaz, uma plataforma mais adequada para esse momento epidemiológico, você deveria reforçar populações vulneráveis, né? A China só de indivíduos acima de 60 anos tem um número maior de população do que o próprio Brasil, são 240 milhões de pessoas. E aí eu entendo o que o Américo falou agora há pouco sobre a questão econômica, mas é muito importante que a gente entenda que a economia não existe sem pessoas. Né? Então, é compreensível que o mercado se anime, porque a produção que é feita pela população mais jovem pode voltar a níveis que satisfarão esse mercado global, mas isso vai acontecer às custas dos idosos da China, que é o que já está acontecendo. Pois é, então, vai somando aí as informações, né? Você tem uma nova onda de Covid num momento em que a China se vê obrigada a relaxar aquela política de Covid zero, que funcionou, hein, durante muito tempo. O Brasil foi pelo caminho inverso, foi pelo... É o que eu sempre falo. A política de zero Covid tem problema? Tem problema. E aí, não pode criticar. Claro que pode, né? Eu moro na China, eu falo sobre isso e eu sei que tem gente do governo que assiste meus vídeos. Então pode criticar sim, tem um monte de problema na política de zero Covid, como não ter vacinado todo mundo, né? Quando a gente estava em Xangai, a cidade inteira estava trancada. Podia ter ido de porta em porta ter vacinado todo mundo. Não fizeram. Esse controle absurdo de movimentação que a gente tinha aqui. A coisa mais ridícula que tem agora é ainda ter quarentena para entrar na China. Tipo, você tem que provar que não tem Covid antes de entrar na China. E aí chega aqui e vai pegar Covid. Então, assim, tem umas paradas que são ridículas. Mas, no fim, salvou aí coisa de 4 a 6 milhões de pessoas por enquanto, né? Porque a gente não sabe quantas pessoas vão morrer agora com a abertura do país. Mas é um absurdo, assim, absurdo a quantidade de gente que salvou. Foi pelo caminho da porquice, de espalhar o vírus geral, contaminar geral e deixar morrer quem tinha que morrer, né? Ou quem tinha que morrer na visão do governo Bolsonaro. Imunidade de rebanho por covarde já fugiu. Dessa excrescência, né? Então, assim, ninguém no Brasil tem moral para falar sobre como a China lidou com a Covid, né? Ou como a China lida com a Covid. A situação é absolutamente complexa, né? E a gente precisa pensar no nosso aqui, né? Pode vir aí uma nova onda, quer dizer, será que está criado um cenário para a geração de uma nova variante que vai fazer a pandemia explodir de novo? Bora ouvir a Luana. Isso é muito sério, e para a gente que entende que cada oportunidade que o vírus tem de se multiplicar é uma oportunidade que ele tem de sofrer mutações, e essas mutações podem se combinar em novas variantes com características diferentes, a gente vê que uma população de 1,44 bilhões de habitantes, com pelo menos 37 milhões de casos diários que já foram registrados na semana. 37 milhões é informação do ar, não tem número oficial mais na China. A gente não sabe quantas pessoas estão infectadas. Existem estimativas, né, como a província de Zhejiang falou 2 dias atrás, que eles estão registrando 1 milhão de casos por dia e vai chegar a 2, né, daqui uma semana, 2 milhões por dia. Mas esse 37 foi uma pessoa, é sempre assim, foi uma pessoa no Twitter que postou isso aí e todo mundo saiu retweetando. Que é a mesma coisa do 250 milhões de casos já registrados na China. Foi aquela jornalista chinesa que mora nos Estados Unidos, que tem fontes, aí ela postou no Twitter dela, e aí a Bloomberg, CNN, todo mundo saiu falando 250 milhões de casos da China, que não tem prova nenhuma. É sempre assim. Na semana passada na China, esse é um grande caldeirão, um grande berçário de novas variantes, que num país que vai passar a ser completamente aberto novamente a partir do dia 8, como foi noticiado por vocês, significa que esse vírus vai ter um caminho aberto para o resto do mundo. Então, é muito importante que a gente se prepare para impactos em 2023 de subvariantes que a gente ainda não conhece e que podem colocar as nossas ferramentas a perder. Pois é. Que ferramenta se o Brasil nunca nem se importou? Vai se importar agora? Por falar nesse impacto para o resto do mundo, incluindo o Brasil, né? Nesse mundão, a gente deve
ficar preocupado. De que maneira esse avanço de casos pode impactar aqui no Brasil? A gente sabe que não tem uma bola de cristal, mas diante do seu conhecimento, do seu gabarito para falar sobre esse assunto, até que ponto isso pode impactar aqui o nosso lado? Elisa, isso não é sobre mim, isso é sobre o conhecimento que a gente tem acumulado, né, como comunidade científica nesse período. A ciência, ela não é exata, né, a medicina não é uma ciência exata, a saúde pública não é uma ciência exata, mas os caminhos lógicos, eles são muito claros e eles eles não nos surpreendem. Então, é muito importante que a gente se prepare para essa situação, exatamente porque a gente não fez o que tinha que fazer, tá certo? A nossa população vulnerável de crianças não foi vacinada nesse país. Crianças a partir de 6 meses de idade têm uma taxa absolutamente vergonhosa de vacinação por uma incompetência absoluta de campanhas de vacinação, uma forma deliberada, infelizmente, que a gente viu acontecer. A gente tem idosos com muito tempo da última dose e a gente sabe que esse muito tempo, acima de 6 meses, pode levar a uma vulnerabilidade maior de uma população que já é fragilizada. A gente tem uma população muito grande ainda de adultos jovens que não tem um reforço que é o básico da vacinação da Covid hoje. Então, essa próxima administração que entrar precisa já entrar com a expectativa de se preparar para uma situação de emergência de saúde sanitária. A gente se prepara para os cenários, Elisa, não significa que eles vão acontecer de uma forma absolutamente cruel e direta. Conclusão. Deixa ele acabar. Se o bicho pegar, o Brasil está despreparado. De novo. Sobre os idosos aqui, tinha, né, agora já não sei mais, mas tinha aí 40 milhões de idosos que não tinham nenhuma dose de vacina. Um dos motivos é porque era muito seguro aqui dentro, né? A gente não conhecia ninguém que tinha pego Covid dentro da China, então para que vacinar? E outro é porque nunca teve uma campanha pesada de vacinação. E essa é uma das minhas maiores críticas que eu venho falando em vários vídeos com relação a essa Covid-0, que deveriam ter vacinado todo mundo antes de abrir. Sabe? Vacina todo mundo. Produz remédio em larga escala, produz um monte de coisa, prepara a abertura e aí abre. Mas não foi feito. E agora a gente vai ver o impacto disso. A gente já está vendo, né? Com sei lá quantos vídeos rolando aí de casas funerárias cheias, de crematório cheio. Hoje a gente não sabe quantas pessoas já morreram de Covid na China. Ou com Covid, que é como eles chamam aqui também, né? De Covid e com Covid. A gente não sabe. Então tem que esperar aí os números oficiais do governo de excesso de mortes para saber o impacto da Covid por aqui. E agora, para a gente, é só se cuidar e esperar.